Seja muito bem-vindo à primeira aula do nosso curso 100% gratuito de Photoshop para iniciantes. E essa é a primeira aula de um treinamento 100% gratuito, que eu não vou estar cobrando absolutamente nada sobre Photoshop. Eu vou te ensinar tudo desde o básico ao avançado de Photoshop, tá? E isso aqui tá disponível apenas no YouTube, essa aula aqui, beleza? Então, se você não quer perder os conteúdos que eu vou passar aqui, assiste esse vídeo até o final. No final do vídeo eu preparei uma coisa aqui muito da hora aqui do meu roteiro, que o final dele vai ajudar demais aí. Assiste eles até o final, porque senão você vai ficar defasado, você não vai saber o que aprender, tá? Eu estruturei de uma forma muito simples e que vai te ajudar muito a se desenvolver dentro do Photoshop, tá? Então segue passo a passo para você não perder, tá? A parte mais importante eu vou estar deixando aí no final do vídeo e vamos começar. Esse treinamento é um treinamento 100% gratuito, vão ser mais ou menos 4 aulas aí, a gente pode dizer uma primeira temporada, vai ser 4 aulas. Então vamos surgindo novas temporadas aí e a gente vai ir colocando mais coisa nesse treinamento, vai colocando mais aulas, vai ficando mais robusto, uma coisa mais completa. Vamos iniciar aqui já na tela do computador. E a gente já tá aqui no Photoshop. O meu Photoshop ele já está aberto, mas pode ficar tranquilo que eu vou te ensinar aí desde do zero. O meu PS aqui, né, vou estar chamando o Photoshop de PS, Photoshop, tá? Mas PS quer dizer Photoshop, tá? Essa sigla aí é natural no mundo do design. Dentro do PS, aqui onde eu já criei um documento, o que a gente vai estar fazendo? Eu vou vir aqui em arquivo, aqui em cima, e vou clicar em novo. Caso o seu aí, você abra e esteja na página inicial, em cima de abrir você vai clicar em novo, que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então eu vou vir aqui, novamente arquivo, e vou clicar em novo, tá? Ele vai abrir aqui pra gente essa aba onde a gente coloca as informações pra gente estar criando a nossa arte, né? A gente tá criando a base do nosso documento. A gente tem que prestar muita atenção e certificar que essa parte aqui esteja em pixels, tá? Pixel é aquela medida da tela, tá? Então você tem que certificar que está em pixels. Igor, por que eu tenho que fazer isso? Porque se tiver em polegadas ou centímetros, vai dar problema. Geralmente no Instagram a gente trabalha com 1080 por 1080. Isso em pixels é um tamanho padrão para o Instagram, não é uma coisa tão alta assim, uma resolução tão alta. Mas se você colocar em pixels vai ser 1080 centímetros, né? Se você colocar em centímetros vai ser 1080 centímetros por 1080 centímetros, ou até mesmo polegadas. E se esse computador não for muito bom, não for muito rápido assim, vai travar e vai dar uma pesada. Então certifique-se que está em pixels. Eu vou deixar a largura em 1080 e a altura também em 1080, resolução não vou mexer, vou deixar em 72. Aqui a gente tem os formatos que você vai criando, no meu caso eu já tenho aqui, ó. Se eu clicar aqui ele já vai abrir direto, mas vamos fazer aqui o passo a passo. Você pode renomear e aí você também pode ter os salvos, tá? No caso que você pode fazer, você pode vir aqui, aí você renomeia como post Instagram. E aí você coloca aqui 1080 por 1080, certifica que tá em pixels, aí você salva ele, aí você pode vir aqui e tal, salvar as definições e você pode fechar. Eu aqui no caso vou criar aqui como 1080 por 1080, coloquei as informações que eu quero, a mesma coisa se eu vou fazer outro tamanho, você muda a largura e a altura e clica em criar. Então ele vai criar aqui pra gente o nosso documento em branco, tá? Eu tenho dois que eu já tinha criado um aqui pra tá mostrando. Eu vou fechar, pra fechar é muito simples, você vem nesse X aqui, clica nele, ele vai perguntar se você deseja salvar. Nesse caso eu não fiz nada, foi só para demonstrar, então eu vou clicar em não salvar. Mas no final dessa aula a gente vai estar aprendendo como salvar o nosso arquivo. Então eu vou clicar em não salvar e eu não vou estar salvando, beleza? Eu dividi o conteúdo, o contexto desse vídeo aqui em duas partes. A gente vai estar entendendo como funciona essa parte aqui e como funciona essa outra parte aqui no vídeo, tá? Então vamos iniciar entendendo como funciona essa parte aqui. Desse lado eu tô vindo do contexto que você é um completo iniciante no Photoshop, você não entende muita coisa da ferramenta. Nessa parte a gente tem as
ferramentas do Photoshop, tá? Ele é um software muito completo, tem muita coisa do Photoshop e tem muita ferramenta também. Tem muita ferramenta que você vai usar bastante, mas também tem ferramentas que você não vai usar muito. A primeira ferramenta que a gente tem é a ferramenta de mover, que a gente pode mover uma coisa. Se você deixar o mouse em cima, ele já dá um exemplo de como é. A gente também tem a ferramenta de seleção, que a gente pode selecionar alguma coisa do jeito aí, ó, que você tá vendo aí na tela. Se a gente vir e clicar com o botão direito, ó, aparece mais opções. Então aqui, se eu quiser selecionar algo mais com 4 faces, tal, assim, eu uso isso daqui, ou então eu clico com o botão direito, quero um círculo, clico aqui e eu posso fazer algo mais esférico aqui, um círculo, entendeu? Depois a gente tem as ferramentas de laço, tá? Que é como se também é para fazer seleção. Essas ferramentas você clica e aí você vai clicando, tá, ó, tá vendo, ó? E ele vai e faz uma seleção no final, tá? Você pode usar, é muito útil essa ferramenta de laço. Tem um de laço de desenho e tal, tem várias aí que você tem que ir testando. Depois a gente também tem as varinhas mágicas, tá? Então, isso daqui basicamente você vai passando e ele vai entendendo o que é a sua imagem e vai selecionando. A varinha mágica, você simplesmente dá um clique em cima da imagem e ele vê e entende tudo que você tá fazendo. Essa parte é pra gente estar redimensionando alguma coisa. Então se a gente quiser cortar aqui, aumentar, ele corta tudo, tá? Ele vai estar cortando aí o documento inteiro. Então se der um ok, nosso documento agora ficou desse tamanho. A gente tem essa outra parte aqui que, pra falar a verdade, eu não vou entrar muito em detalhes, porque são coisas que a gente não usa tanto aí para fazer alguma coisa no design, fazer um post, um banner. Eu vou entrar aqui em detalhes daquilo que a gente realmente usa. Então vai ter umas ferramentas que eu vou estar pulando que a gente não usa tanto. A gente tem o conta-gotas, tá? Que é pra gente pegar uma cor, fazer alguma coisa. A gente quer pegar a cor do elemento, a gente usa ele, ó lá, ele seleciona a cor. Essa ferramenta, ela é mais específica para tirar alguma coisa, tirar ruga, manchas. Tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso. O pincel, que é uma coisa que a gente vai usar muito mesmo. O brush, tá? Vou criar uma nova camada, fica tranquilo, que eu já vou explicar sobre isso. Mas o brush eu posso aumentar ele aqui, ó. Eu posso pintar aqui o meu documento com ele. Posso arrumar a dureza dele, ele já fica algo mais diferente. Também posso arrumar o fluxo para ficar algo diferenciado também, já vai mudando. Opacidade, tem muita coisa para ver. Se eu não me engano, tem um vídeo aqui no canal que eu expliquei apenas como usar essa ferramenta. Então é um vídeo dedicado apenas para essa ferramenta pincel aqui no Photoshop. Nossa próxima ferramenta, pulando algumas aqui, é a borracha, que é basicamente simplesmente uma borracha. A gente pode usar ela aqui para apagar o que a gente já fez na nossa camada. Isso daqui é muito útil, tal, mas também eu prefiro que você trabalhe com máscara de camada, que te dá uma liberdade maior em cima de cada elemento. Temos também a parte de degradê, tá? Isso daqui que você pode fazer um degradê. Então se você quiser puxar aqui e tal, fazer um degradê, a gente pode trazer uma aula específica sobre gradientes, tá? Então, mas se você quiser fazer um degradê, é aqui que faz. Também você tem o balde de tinta, se você quiser pintar totalmente alguma coisa. Essa parte é muito interessante. Logo abaixo, a gente tem também a Pen Tool. Não lembro exatamente se eu trouxe aqui, mas eu acho que sim, tem um vídeo no canal explicando sobre como usar a Pen Tool. Se não tem, eu vou trazer, tá? Um vídeo sobre a Pen Tool, mas é uma ferramenta extraordinária também do Photoshop. Ela funciona mais como fazer uma seleção, como esses daqui que eu te mostrei aqui em cima, tá? Você pode vir aqui fazendo, cara. É uma ótima ferramenta para selecionar alguma coisa. Então você pode fazer uma seleção, pode fazer uma forma, uma máscara. Você vem aqui, clica em seleção, beleza? Ó, ele já fez uma seleção da forma que você colocou. Isso para tirar fundo de imagem, recortar imagem, elemento, é muito bom, tá? Depois a gente tem a ferramenta de texto, que a gente pode escrever um texto. Então se a gente puxar aqui, a gente coloca um texto, a gente pode digitar nosso texto e tal. É com essa ferramenta, a gente pode arrumar ele, tipografia, cores, tudo que você imaginar dá pra gente fazer por aqui. E também a gente tem a ferramenta de forma, né? Que a gente pode criar uma forma, a gente pode criar aqui uma elipse, a gente pode ajeitar ela aqui também. Aqui se a gente clicar com o botão direito a gente tem outras opções, a gente pode criar um quadrado. Deste outro lado a gente vai ter as nossas camadas, tá? Eu vou tirando tudo aqui e o seu provavelmente não vai vir assim. O meu eu configurei dessa forma, porque você pode configurar da forma que você quiser isso daqui. Se eu quiser deixar assim, cara, eu posso, nada me impede. Eu posso montar o meu layout da forma que eu quiser no Photoshop. Então, o seu provavelmente vai vir diferente, porque quando eu instalei o Photoshop ele veio diferente. Eu arrumei assim, o layout que eu uso,
tá? Não posso falar que é o layout que eu recomendo e é obrigatório, não, tá? Mas é o que eu uso, que eu costumo usar, que é o arroz com feijão. É esse daqui que eu pego e deixo basicamente assim. As minhas camadas eu deixo aqui do lado e a parte de cores eu deixo embaixo. Aí eu trabalho assim. Cores eu deixo reduzido o mínimo possível e camadas aqui. Porque você vai criando um projeto, aí você cria várias camadas, tá? E aí eu prefiro trabalhar dessa forma. Usar as camadas e outras coisas e deixando mais aqui do lado, tá vendo? Tipografia, propriedade, essas coisas eu vou deixando estocado aqui do lado. Também, aqui pra gente criar uma camada, a gente vai clicar nesse mais e ele cria uma camada nova, tá vendo? Ó, a gente vai clicando e ele vai criando camadas novas, como se fosse uma folha de papel, uma em cima da outra, só que essas folhas são transparentes, então o que você faz vai ficando um empilhado no outro. Também a gente vai ter alguns efeitos, a gente vai ter essa meia luz, meu círculo aqui e esse FX. Igor, por que você não vai entrar em detalhes neles? Porque eu pretendo trazer uma playlist, uma série aqui, ensinando a criar diversos tipos de artes no Photoshop, tanto para social media e tal. E aí a gente vai entrar muito em detalhes no FX e também nesse treinamento aqui eu vou estar entrando em detalhes nele. Mas não é algo que você precisa ver exatamente agora, tá? Dá para fazer uma aula exatamente sobre esses dois aí. Vou colocar como aula bônus também pra gente tá vendo. Aqui, se você vir, você pode selecionar, tá? Segurando o Ctrl aí, você seleciona mais de uma. Se você colocar Ctrl G, você consegue fazer uma pasta, tá vendo? Aí ele fica agrupado em pasta, aí você pode colocar aqui, aqui é tal coisa. Beleza, então as imagens que formam o personagem da foto tá aqui dentro. E aí você pode ir organizando. E pra finalizar, depois que você já veio, você fez aqui a sua arte e tal, você salvar o seu arquivo, você vai apertar Ctrl mais Shift mais S no seu teclado, Ctrl Shift S. Então você aperta Ctrl Shift S, ele vai abrir aqui uma aba para você, onde você vai estar vendo tudo aqui. E o que você vai estar fazendo? Você vai selecionar onde você quer salvar, eu vou colocar aqui a mesa, você vai colocar um nome, e aí você vai mudar o formato do arquivo aqui para PNG, ok? Então você vai colocar PNG para salvar e você vai clicar em salvar. Quando você clicar em salvar, ele vai falar aqui, você apenas clica em OK e ele vai salvar. Agora ele salvou para você em PNG, formato da web. Se você quiser mandar para alguém no WhatsApp, você vai mandar esse daqui. Só que para você salvar o documento e você não perder, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai salvar ele como Photoshop. Então cria uma pastinha, arquivos Photoshop, e todos os seus arquivos você vai estar guardando eles ali dentro, tá? Você pode fazer isso, tipo, cliente tal vai ficar aqui, sobre o assunto tal vai ficar dentro de outras pastas, mas cria uma pasta para guardar os arquivos do Photoshop. Então você vai salvar eles como Photoshop, tá? E por quê? Porque se você não salvar eles como Photoshop, você vai fechar o seu Photoshop, você não vai poder fazer alterações nele depois, tá? Você vai perder ele. Então salva como Photoshop e depois você pode abrir ele novamente. Essa daqui foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado, tá? Tá saindo aí 2 aulas por semana, toda terça e quinta, às 18 horas. Então se você não quer perder, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e eu te espero na aula número 2 desse curso gratuito, tá? Então até a aula número 2.